Bem, então, vamos dar início a esta sessão síncrona. É uma sessão que está integrada no curso de formação para a docência digital e em rede, uma organização conjunta da Direção-Geral da Educação e da Universidade Aberta. No âmbito desta primeira sessão síncrona, que estava prevista desde o início desta formação há cerca de uma semana, temos hoje o privilégio de poder contar com o Sr. Secretário de Estado Adjunto de Educação, o professor João Costa, bem como com o Sr. Vice-Reitor da Universidade Aberta, professor Domingos Queiro, que irão fazer aqui uma brevíssima apresentação, irão fazer aqui uma pequena intervenção no início desta sessão e depois destas duas intervenções, eu e o professor António Moreira daremos depois continuidade a esta sessão síncrona que contamos dure cerca de uma hora. Sr. Secretário de Estado Adjunto de Educação, professor João Costa, a palavra é sua. Muito obrigado. Muito obrigado, Maria João. Muito boa tarde a todos. É um gosto estar convosco, ainda que desta forma, neste momento em que eu penso, não sei se me estavam a ouvir antes, estavam? Sim. Sim, neste momento em que, de certa forma, estamos todos a improvisar e a inventar novas formas de comunicação e, em alguns contextos muito difíceis, como é o contexto da educação. Eu próprio estou aqui numa sala de outro ministério com o braço estendido e com o telemóvel na mão, porque não cheguei a tempo de me ligar pelo computador. Queria cumprimentar o Sr. Vice-Reitor da Universidade Aberta e pedir-lhe que transmita as minhas saudações e, sobretudo, um grande agradecimento à Sra. Reitora, porque a Universidade Aberta tem sido incansável neste momento e foi de uma grande generosidade nesta colaboração com a Direção-Geral da Educação, com o Ministério da Educação, na organização desta formação tão rapidamente. A Universidade Aberta, como sabemos, é o nosso repositório do saber de ensino à distância em Portugal e por isso não podíamos bater a melhor porta neste pedido de colaboração do que é esta universidade e por isso agradeço muito a disponibilidade manifestada. Aos professores que acompanham esta formação, queria dizer o que tenho tido a oportunidade de dizer sempre que falo em público e em privado, que é dar-vos uma palavra de reconhecimento, de louvor pelo trabalho que estão a fazer, que é muito, é mesmo muito, um trabalho que é uma previsão de uma gestão de um imprevisto, ou seja, de uma situação para a qual nenhum de nós estava preparado, nenhum sistema educativo do mundo estava preparado para isto e nós estamos em contacto com muitos outros países e eu tenho sempre muito orgulho em dizer que com receios, com angústias, com preocupações, a nossa escola, a escola portuguesa, está a responder com um grande ritmo, com uma grande capacidade. Nós, do lado do Ministério, temos tentado apoiar as escolas com as mais variadas iniciativas, mas que também resultam muito dos conselhos que as escolas nos vão dando, os seus diretores, dos pedidos de apoio que vamos recebendo. E entendemos desde o início desta crise, que uma das áreas em que tínhamos obrigatoriamente de apoiar era na área da formação, sobretudo não tanto às vezes no mexer na máquina, que também temos várias formações disponíveis, em particular vários tutoriais têm vindo a ser disponibilizados no nosso site de apoio às escolas, mas naquela que é a grande novidade para muitos, que é o que é isto de educar à distância. Como é que comunicamos, que tipo de trabalhos, que tipo de modelos e instrumentos de avaliação, como é que trabalhamos a inclusão quando não estamos próximos dos alunos. Se alguma coisa aprendemos deste momento que estamos a passar, e o Sr. Vice-Reitor não me vai levar a mal, mas é que estamos aqui com uma aceleração na transição digital, que já estava prevista no programa do Governo, mas nada substitui o face a face e ao vivo, porque a educação é, antes de mais, um
um espaço de relação, e muitas das coisas que vemos no olhar de um aluno na sala de aula é mais difícil ver nas janelinhas do Zoom ou do Teams ou do Skype, ou seja, do que for. Mas isso também é algo que tiramos daqui. A vontade de estar na escola, a vontade de ir à escola, a vontade de estarmos uns com os outros. Por isso, esperando que isto passe depressa, há certamente coisas que não vão passar, e eu espero que sejam as boas que não vão passar, que são, por exemplo, ficarmos mais capacitados nesta área digital, nesta diversificação de metodologias. Eu tenho dito por vezes neste momento, quer queiramos, quer não, estamos todos em flexibilidade curricular, naquilo que diz respeito a metodologias, formas de avaliação, formas de diferenciar e até formas de organizar também as matrizes horárias, a carga disciplinar, porque, como tenho a certeza que também trabalharão aqui nesta formação, 50 minutos de aula não são 50 minutos síncronos, e por isso temos todos muito a aprender. Eu só tenho pena de não conseguir eu próprio fazer esta formação, porque quando voltar à minha vida real de professor, dar-me-ia muito jeito acompanhar esta formação que a Universidade Aberta e a Direção-Geral estão aqui a organizar. Queria agradecer-vos novamente tudo o que está a acontecer nas escolas, o vosso envolvimento e capacidade e competência, e dizer-vos que não se cansem de nos sugerir áreas em que podemos investir para colaborar melhor convosco. Muito obrigado a todos e um bom trabalho nesta formação. Sr. Secretário de Estado Adjunto de Educação, foi um prazer tê-lo connosco nesta formação. Vou passar já a palavra ao Sr. Vice-Reitor, professor Domingos Queiro, a palavra é sua. Eu não sei se estão a ouvir. Creio que bem, sim. Creio que sim. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, ao Sr. Secretário de Estado, ao professor João Costa, colega também destas lides universitárias, e para nós, Universidade, enfim, agradecer a estas palavras também amáveis relativamente, enfim, que teve com a instituição. Quero também cumprimentar a professora Maria João, o professor José António e todos aqueles que vão estar aqui ao longo destas 3 semanas nesta formação, e obviamente, enfim, um cumprimento para todos aqueles que são os receptores desta formação, os professores, portanto, nesta altura, e face, digamos, a todos os acontecimentos, são, de certa maneira, digamos, enfim, esta palavra às vezes custa, mas é apropriada em muitas situações, são heróis, portanto, como são heróis também os estudantes, enfim, e as famílias, face, digamos, àquilo que não estavam, de facto, ou não estávamos, de facto, à espera nestas circunstâncias. Para a Universidade Aberta, portanto, o estar disponível, enfim, é, mais uma vez, aquilo que podíamos aqui considerar, enfim, faz parte do serviço público, e como instituição pública, enfim, a possibilidade aqui de partilhar, portanto, com a comunidade, nomeadamente, enfim, neste caso, a escola dos professores, a sua experiência e a sua prática. Enfim, mais 2 ou 3 apontamentos, e do ponto de vista daquilo que é a universidade, e neste caso agora com o público é que estamos nesta formação, se calhar muitos dos que estão, digamos, agora a frequentar esta formação, muitos deles, se calhar, digamos, a sua forma de vínculo à profissão foi através da formação que fizeram na universidade, e não foi por acaso também que a universidade, as suas primeiras ofertas formativas foi dirigidas exatamente para os docentes do ensino básico e secundário, e portanto já lá vão 30 e tal anos, enfim, em que isso aconteceu. E quem se lembra nessa altura, portanto, ou enfim, nos anos subsequentes, estávamos a falar, digamos, ainda num processo e num modelo, se quisermos, de ensino, e aqueles que ainda se recordam daquele manual que era a comunicação educacional, em que dividíamos a situação da
da comunicação em termos daquilo que era a prática de comunicação, e, portanto, em termos de educação, em 4 discursos: o script, o áudio, o vídeo e o informe, e, portanto, os anos passaram e hoje, portanto, estamos confrontados, de facto, com, enfim, outras formas em que estes discursos hoje se integraram, portanto, e também são, como é que, enfim, podemos classificar aqui, são, digamos, já a forma e o meio de ultrapassarmos, digamos, esta situação da ausência, desta situação da não presencialidade, e podermos continuar, digamos, a proceder e a transmitir, enfim, aquilo que são conhecimentos, aquilo que são ensinamentos e práticas pedagógicas. Eu espero que ao longo desta formação possamos, enfim, separados, se quisermos, pela geografia, mas unidos pela forma, portanto, pelo ensino, portanto, e unidos também pelos propósitos, e é isso que importa aqui também destacar. E da nossa parte, portanto, nesta colaboração, nesta formação com o Ministério, com a Direção-Geral da Educação, e que ao longo destas, enfim, 2 semanas de trabalho intenso, portanto, tem sido, mais uma vez, entre as 2 instituições, se quisermos utilizar assim a referência, mais uma vez uma excelente colaboração, aliás, como tem sido, digamos, ao longo destes anos, sempre com a estrutura do Ministério da Educação, sejam eles os vários serviços. E é por isso também que, da nossa parte, todo o apoio, toda a colaboração, e que possamos, nesta altura, estar todos juntos para enfrentar, digamos, esta situação que não é nada conveniente, e que possamos, enfim, como diz o Sr. Secretário de Estado, mais depressa quando possível, porque também isso faz parte, enfim, de darmos os abraços que são importantes, e o face a face também é muito importante. Mas atenção, podemos o fazer também com a tecnologia. Obrigada e bom trabalho a todos, e a melhor sorte nesta formação. Obrigado. Muito obrigada, professor Domingos Queiro, também por esta sua intervenção. Neste início de sessão síncrona, resta-me agradecer ao Sr. Secretário de Estado a presença, também ao Sr. Vice-Reitor da Universidade Aberta a presença. Eu penso que agora ambos terão outras atividades agendadas, e eu penso que será a altura de eu e o professor António Moreira pegarmos na sessão e irmos agora tratar de todas as questões que têm vindo a ser tratadas nesta primeira sessão de formação. Portanto, despeço-me agradecendo muito a vossa presença e agradecendo também a presença das quase 850 pessoas que estão a seguir esta sessão no canal do YouTube. Muito obrigada. Vamos então seguir para uma brevíssima intervenção da minha parte, porque no canal do YouTube nós temos uma sala de chat, uma sala de conversação, onde todos os formandos são convidados a colocarem questões e a partilharem aquilo que também tem sido este percurso formativo. Eu, antes de dar início a esta minha pequeníssima intervenção, queria dizer a todos os que têm estado a participar nesta sessão que estamos a videodifundir pelo YouTube, e já surgiram, e porque eu tenho estado atenta às coisas que vão sendo comentadas, queria referir-vos que temos plena consciência que o início desta formação, que conta com praticamente 2.500 pessoas inscritas, teve algumas questões técnicas que fomos tentando ultrapassar e que, como temos vindo a referir também nas diferentes turmas, fará com que o próprio calendário da formação sofra aqui ligeiros acertos. Mas indo agora à questão que nos traz a esta primeira sessão síncrona, e como terão reparado naquilo que foi a organização desta formação, temos previstas 3 sessões síncronas, como que a fechar cada um dos temas que vamos abordar, sendo que os 3 temas que escolhemos vão desde um tema mais macro e organizativo, que tem a ver com o desenho dos planos que cada escola e agrupamento
tem vindo a preparar para se adaptar para esta circunstância de ensino à distância. Depois, num segundo tema, abordaremos mais a questão específica, mais tecnológica das plataformas e, finalmente, num terceiro tema, chegaremos às questões mais de índole pedagógica. Por isso, dizer-vos que todo o desenho da formação, feito em estreita articulação com a Universidade Aberta, na pessoa do Sr. Vice-Reitor e do professor António Moreira e de todos os formadores que connosco têm vindo a colaborar, formadores da Universidade Aberta e formadores da Direção-Geral da Educação, foi sempre neste pressuposto que esta formação tem que responder às necessidades reais do que se está a passar. Vivemos, sem dúvida, um momento de muitas inquietações que obrigaram as comunidades educativas a terem de se reinventar e a passar deste modelo de ensino presencial para um modelo de ensino à distância. E por isso esta formação tem como objetivo máximo tentarmos corresponder às necessidades de cada contexto, de cada comunidade. E por isso os espaços que abrimos de reflexão são espaços para nós vitais do ponto de vista também de um estreitar de laços entre estas diferentes realidades, de partilha daquilo que está a acontecer em cada uma das comunidades educativas, para que no âmbito dos documentos e dos roteiros que fomos disponibilizando, tudo isso faça sentido e ajude a construir esses planos e, acima de tudo, não só construí-los, mas depois levá-los à prática e fazer de forma, enfim, ajudar-vos e enquadrar aquilo que é o desenho do plano até depois à sua fase operativa. Disponibilizamos para cada um destes temas alguns documentos que nos pareceram documentos importantes, que, nomeadamente, do nosso ponto de vista, seria fundamental que fossem partilhados nas escolas e nos agrupamentos, ainda que só tenhamos tido a possibilidade de receber de cada escola ou agrupamento até um número máximo de 4 pessoas, mas muitos destes documentos, do meu ponto de vista, seria muito importante que eles pudessem ser partilhados para que depois também as reflexões que nos surgem decorram daquilo que é a experiência, aquilo que é vivido diariamente nestas realidades e nestes diferentes contextos. Por isso, e quase a terminar, dizer-vos que importa que cada escola e cada agrupamento tenha o seu plano de ensino à distância, mas, acima de tudo, o que do nosso ponto de vista é fundamental é que existam mecanismos de comunicação que permitam, como dizia um formando num dos fóruns de reflexão, que construir o plano não foi o mais difícil é agora sentir que todos os elementos da comunidade se apropriaram desse plano e que esse plano é realmente útil para que neste grande desafio que é o de estabelecermos contacto com os nossos alunos e elevar ao máximo esse contacto e garantir que todos eles continuam a fazer aprendizagens significativas, porque é disso que se trata. Este plano de organização do ensino à distância só fará sentido se depois cada um dos docentes da comunidade conseguir abrir estes canais de comunicação e garantir que os seus alunos, de forma inclusiva, participam nas atividades propostas e desenvolvem aprendizagens significativas. E este é o grande objetivo para concluir desta formação, é que os planos que as escolas foram construindo possam ser melhorados, são instrumentos de trabalho, são ferramentas de trabalho, não são documentos fechados do nosso ponto de vista, e que, acima de tudo, eles sejam apropriados por todos. Daí termos optado pela organização da formação nestes termos, partindo do plano que cada escola e agrupamento foi desenhando a partir, nomeadamente, de documentos que a própria Direção-Geral da Educação disponibilizou, que depois as plataformas consigam corresponder a essas necessidades e que depois se consiga chegar no terceiro tema às questões mais de índole pedagógica, de relação pedagógica entre alunos e professores. E pronto, esta é a minha intervenção. Passo já a palavra ao meu colega, professor António Moreira. A palavra é sua neste momento. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Maria João. Em primeiro lugar, obviamente, queria cumprimentar a todos e a todas e deixar 2 ou 3 notas muito breves, antes de passarmos também às vossas questões, que de facto é aqui o que é mais importante. A doutora Maria João já disse
digamos assim, algumas das questões mais importantes que estiveram também na origem da própria forma como se foi concebendo e como se foi construindo o próprio curso. E uma primeira nota que eu queria deixar era, obviamente, pedir-vos desculpa e por algumas questões técnicas que têm acontecido, porque neste momento, como vocês sabem, é extremamente complicado. O que está a acontecer tanto às escolas como a todos tem a ver com esta reinvenção que nós somos obrigados a fazer constantemente, não é? Portanto, como vocês devem imaginar, esta própria sessão do YouTube que nós estamos a fazer está a partir, digamos assim, o sinal digital de minha casa. Portanto, obviamente que perante as condições que nós temos, temos que improvisar, temos que tentar responder de forma eficaz àquilo que é a realidade atual, e eu acho que aí temos a vencer o desafio, porque claramente estamos a tentar ultrapassar estas mesmas dificuldades e, portanto, estamos a tentar arranjar respostas que sejam elas diferenciadas. E eu acho que é muito importante nós percebermos efetivamente, e esse é um dos grandes objetivos do próprio curso, que tem essencialmente a ver com esse desenho desse modelo que as escolas estão agora a construir para terem uma resposta para esta questão do ensino à distância, da educação à distância, mas que depois não seja esquecido esse plano, mas que eventualmente possa complementar as atividades que a própria escola vai novamente resolver quando entrar outra vez no universo presencial, geográfico, físico, e portanto a ideia, e não me querendo opor às palavras do Sr. Secretário de Estado, não é uma concorrência que a educação à distância tem que fazer com a educação presencial, mas sim tem que trabalhar numa lógica de complementaridade, percebendo que eles não são forças opostas, mas que complementarmente, se nós estivermos a falar um pouco naquilo que é a potencialidade da educação mediada com tecnologias digitais e daquilo que é a educação mais no próprio território, o que é que eventualmente se pode ganhar com essa mesma complementaridade. E eu penso, inclusive, que esta iniciativa da telescola, que tem imenso mérito, tem que ser vista, por exemplo, exatamente da mesma forma. É uma resposta complementar e que não substitui aquilo que as escolas estão a fazer, mas que tenta lutar e combater contra a questão da própria exclusão digital, porque nós sabemos que neste momento essa é um dos grandes problemas que tem a ver com esta questão do digital e, portanto, como é que nós conseguimos ultrapassar as questões mais da componente técnica e depois como é que nós conseguimos trabalhar efetivamente com um modelo que responda àquilo que são as especificidades desta própria educação à distância. Portanto, a ideia é, de facto, parece-me que essa é muito importante, é perceber efetivamente o modelo que se tem, a partir daí reajustá-lo, repensá-lo, com algum tempo refletir sobre aquilo que foi a imediatez e a necessidade extrema de avançar para um plano imediato e a partir deste momento refletirmos todos em conjunto e, portanto, aí a importância também dos próprios fóruns de partilha e de reflexão, de nós conseguirmos perceber um pouco como é que, com essa partilha, com um pouco de fundamentação científica, com base teórica, como é que nós podemos melhorar estes processos pedagógicos que se constroem neste momento, sobretudo em rede e online. Portanto, essencialmente, eram estas notas muito breves que eu queria deixar-vos. Portanto, nós abríamos, se calhar, e portanto eu acho que este é o timing ideal para abrir aqui algumas questões e, portanto, eu que eu vos peço é porque, obviamente, nós podíamos estar, e vocês imaginem que, mais uma vez, é fruto um pouco das condicionantes, estando quase, neste momento, 1000 pessoas online, seria impossível tê-los num sistema como este do Colibri, portanto, um pouco na lógica da comunicação bidirecional, aquilo que nós estamos agora, e um pouco como se faz quando estamos em diferentes partes do mundo a tentar comunicar desta forma, é agora, se calhar, nós abrirmos aqui um espaço onde vocês podem colocar as vossas questões no chat e que nós iremos respondendo, portanto, ou direcionando especificamente a questão para algum de nós, ou deixando uma questão mais geral a que um de nós pode responder. Eu tenho alguma dificuldade, portanto, eu só tenho outro dispositivo ao lado e, portanto, eu não consigo ver no ecrã as vossas questões escritas, porque estou a tentar poupar o sinal digital, portanto, tudo o que seja suplementar está eliminado da minha rede, portanto, vamos tentando entrar aqui no circuito e, portanto, há pessoas também da equipa de formação que estão a recolher um pouco aquilo que são as vossas contribuições e questões
e, portanto, podemos ir avançando com alguns blocos de questões, sabendo que vai ser impossível responder a todos de uma vez, mas podemos ir respondendo por blocos de questões dentro daquele tempo que for possível. Sra. Maria João? António, sim, eu entretanto tive aqui a oportunidade de ir vendo algumas das questões e eu para já pegava nestas questões se calhar mais operacionais e que preocupam alguns dos nossos colegas que estão na formação. Sim. Que tem a ver com o facto de ter havido algumas dificuldades para alguns formandos em conseguirem fazer a autenticação e entrar na plataforma. Sim. E preciso dizer-vos a todos, tranquilizar-vos, dizendo que este primeiro tema vai ficar aberto até dia 23 de abril, o que permitirá que realizem a primeira atividade, que é a resposta a um quiz. Dizer que na resposta ao quiz, aqui o que nos importa não é que acertem, porque não há aqui respostas propriamente certas. O quiz foi construído, desenhado para que, em função daquilo que foi o trabalho de desenho do plano em cada uma das vossas escolas e agrupamentos, se pudessem situar face a questões que, do nosso ponto de vista e à luz dos 8 princípios para a implementação do ensino à distância, nos pareceram fazer sentido e para, de alguma forma, também sinalizar alguma área mais desprotegida que possam ter no plano do vosso agrupamento. A ideia não era que chegassem a esta formação com planos perfeitos. A ideia é que também esta formação sirva para melhorar os planos que eventualmente já tivessem desenhados ou ainda em fase de construção. E, portanto, com aquele quiz pretendemos assinalar alguns pontos que nos parecem cruciais para que se pudessem posicionar e ver as áreas onde precisariam de investir um pouco mais nos planos que, entretanto, foram desenhando, como eu estava a referir há pouco. Por isso, nenhum de vós ficará naturalmente prejudicado pelo facto de só ter entrado na formação uns dias mais tarde. O tema 1 ficará aberto, como eu referi há pouco, até dia 23 de abril. Dizer-vos e aproveitar esta questão para aquilo que é depois a atividade final de cada tema. A atividade final em cada tema é uma atividade de reflexão e de participação num fórum. Ainda que o primeiro tema esteja mais ligado à questão do desenho do próprio plano de ensino à distância em cada uma das vossas escolas e agrupamentos, a ideia é que essas reflexões levassem a, se possível, alguma interação. Porque para escolas e agrupamentos que sintam que têm pontos ainda frágeis ou pontos ou áreas onde sintam a necessidade de virem a melhorar o trabalho que estão a implementar, nesta lógica de acompanharem os seus alunos que não estão nas escolas neste momento, a ideia era que pudéssemos também aprender uns com os outros. É muito aquela ideia de rede, daquele vídeo, de um dos vídeos iniciais que o professor Paulo Dias, que nós escolhemos e que é da autoria do professor Paulo Dias, esta ideia da rede e da colaboração. A rede só faz sentido se conseguirmos que os nós da rede colaborem entre eles. E por isso o participar no fórum de reflexão não é tanto o pedir-vos para explanarem de forma muito aprofundada todo o trabalho que têm vindo a desenvolver, mas sim com intervenções que, a partir de uma determinada altura, conviria que fossem mais curtas, mais incisivas, até mesmo questionando alguns colegas, porque a nossa ideia era que, ao lerem as reflexões de outros, essas reflexões de outros vos despertassem inquietações, curiosidades e que pudessem começar a interagir dentro daquele fórum. Ou seja, evitar que um fórum seja apenas, digamos que uma lista de participações, mas que pudéssemos ter participações cruzadas, ainda que o nosso trabalho enquanto formadores seja também um pouco de tentarmos estimular essa colaboração entre todos aqueles que estão nestas diferentes turmas. Esse era um apelo que eu vos fazia, para que as vossas participações no fórum, as vossas reflexões fossem de alguma forma indutoras da curiosidade dos colegas que estão logo ali ao lado, mas que geograficamente podem até estar ou não muito distantes
das vossas comunidades. Portanto, relativamente a estes dois tópicos que acabei de abordar, um que tem a ver com o calendário e com aquela perturbação inicial, eu estive antes do início desta sessão a contabilizar o número ainda de pessoas que não acederam e é já residual. Portanto, nós temos as turmas todas naquele limite que tínhamos estabelecido de praticamente 400 formandos por turma. E, portanto, significa isto que temos 6 turmas com esta média de participantes e depois temos uma outra turma com características um bocadinho diferentes, com um grupo de colaboradores, colegas nossos colaboradores que integram uma outra rede de apoio às escolas e que também eles próprios se estão a capacitar e a apoiar na resposta ao nosso desejo, à nossa vontade de depois virmos a ter uma segunda edição desta formação já aberta a todos os docentes que quiserem vir a participar. Como sabem, nesta primeira edição tivemos que limitar o número de participantes por agrupamento e ainda assim estamos muito perto dos 2.500 participantes e, portanto, isto também é para nós um grande desafio conseguirmos colaborar desta forma. Relativamente a outras questões que eu fui observando e que vêm surgindo aqui nos contributos que têm vindo a colocar, dizer-vos que naturalmente esta é a parte de toda a situação quase que inacreditável que estamos a viver neste momento, se pensarmos que todos estamos confinados e fora dos nossos espaços de trabalho, dizer-vos que naturalmente também acreditamos que esta é uma grande oportunidade de desenvolver a competência digital dos nossos docentes, de ocuparmos muitas das plataformas que as escolas já tinham. Sabemos que a maior parte das nossas escolas já tinha plataformas instaladas, mas que elas estavam pouco ocupadas, ou seja, era uma geografia ainda muito pouco explorada por muitos dos docentes. E este também é uma grande oportunidade para que, tão rapidamente quanto possível, e é esse o desejo de todos, quando voltarmos às nossas realidades, às nossas escolas e aos nossos agrupamentos, também estejamos mais capacitados para a utilização das tecnologias digitais e para tirar partido disso nesta lógica de proporcionar ambientes poderosos para as aprendizagens dos nossos alunos. E pronto, António, vamos fazendo aqui um bocadinho este ping-pong. Imagino que agora tenha estado o António mais atento aqui às questões que foram sendo colocadas, por isso passo-lhe a bola e vou voltar aqui às caixas de mensagens, enquanto o António depois vai esclarecendo algumas das questões. Sim, eu acho que esta dinâmica é apropriada, portanto, quando um vai estando mais a ler, eu fui vendo aqui algumas das questões que foram surgindo e parece-me que há aqui, de facto, algumas extremamente importantes, que têm exatamente a ver com esta questão que nós estamos a trabalhar também no tema 1, que tem a ver com a própria comunicação síncrona, com a comunicação assíncrona e com aquilo que está na origem também da concepção deste curso. Portanto, no início também, e um pouco em conversa com a doutora Maria João, portanto, nós percebemos exatamente que modelo é que nós queríamos de curso. Aquilo que nós chegámos também um pouco à conclusão é que nós queríamos um curso que fosse um pouco um simulador daquilo que eventualmente se pode fazer depois nas escolas. Portanto, não estamos a falar, apesar de estarmos a falar de um curso com um número muito elevado de formandos por turma, que não é claramente o ideal, e acho que também tiveram a percepção e têm a percepção que não é o número ideal, é aquilo que nós podemos fazer numa situação também em que temos aqui que improvisar. E, portanto, aquilo que por exemplo, a nível da comunicação, e que eu vi aqui uma questão, por exemplo, da possibilidade do estabelecer aquilo que possam ser uma percentagem para a comunicação síncrona. Obviamente que eu não consigo dizer exatamente qual é a percentagem certa, ou se existe uma percentagem certa para a comunicação síncrona. Agora, claramente, ela tem que ser aqui equacionada, e não pode ser claramente uma comunicação síncrona ao mesmo nível daquilo que acontecia na educação mais presencial. Porque se nós temos uma componente muito forte de comunicação assíncrona, se nós queremos ter uma componente muito forte de trabalho autónomo, que liberta a questão, que desenvolva a questão da própria autonomia, se nós queremos que os estudantes também desenvolvam competências de colaboração, de comunicação, escrita, e que não seja apenas aquela comunicação que nós estamos habituados da oralidade dentro da sala de aula, nós temos aqui um espaço ideal para conseguir esse mesmo equilíbrio e para conseguir responder
a muitos dos desafios do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, porque com este modelo que pode eventualmente dar respostas neste sentido mais de um trabalho autónomo, de um trabalho de colaboração, que eventualmente pode fomentar o espírito crítico, nós temos que necessariamente pensar para além daquilo que possa ser uma pedagogia apenas transmissiva ou expositiva, mas temos aqui a possibilidade de trabalhar com diferentes tempos, e esse é um conceito muito interessante que nós vamos ter sempre que andar a falar de estimativas, porque enquanto nós conseguimos ter uma sessão síncrona e dizemos ela vai durar 1 hora, quando nós estamos a falar de uma comunicação assíncrona, quando nós estamos a falar, por exemplo, como uma participação numa sala de aula virtual, como esta que nós temos aberta durante uma semana, eu não consigo, ninguém consegue dizer quanto é o tempo exato que cada um vai participar numa sala de aula. Mas temos um tempo estimado para que esse, digamos assim, fórum ou espaço de comunicação por escrita, de excelência, de comunicação assíncrona, onde há um tempo para reflexão, onde há um tempo para ponderação, claramente tem que ser estudado, tem que ser refletido, tem que ser definido nesse plano, se eventualmente há uma dimensão e uma percentagem que pode depois ser equacionada até no futuro com a utilização daquilo que possa ser a presencialidade dentro da sala de aula e daquilo que é os momentos do trabalho pedagógico que é feito de fora da sala de aula e, portanto, que remete para este equilíbrio entre a comunicação assíncrona e a comunicação síncrona, sabendo, e essa foi outra questão que foi aqui colocada, que tem que haver regras. Tem que ser as regras para participação, seja numa sessão assíncrona, seja numa sessão síncrona por videoconferência online, tem que existir regras exatamente como existem dentro das salas de aulas. E isso tem que ser as regras estabelecidas também dentro de cada plano para perceberem efetivamente qual é o projeto pedagógico que está a desenvolver e aquilo que é a prática pedagógica de cada professor. Portanto, havia aqui mais uma... Eu acho que esta... Depois passo já a palavra à Maria João, mas esta questão, e vejam bem como é que, por exemplo, a questão dos fóruns, para nós é uma... E isso depois nós trataremos no segundo tema, a questão das plataformas, qual é a melhor ou qual é a pior, e se existe exatamente uma melhor ou uma pior plataforma, mas aqui o que é mais importante é perceber as dinâmicas que se criam dos laços da comunidade virtual, da comunidade digital que se consegue criar através dessas mesmas interações. E uma das questões que aqui se colocava tinha exatamente a ver com este feedback. Este feedback é necessário para alimentar aquilo que é uma sala de aula virtual onde não tem um professor a expor os conteúdos. E isso é fundamental. As salas de aula não sobrevivem, não é a tecnologia que alimenta a questão de uma sala de aula ser melhor ou pior. É exatamente a própria presença do professor, daquilo que é o seu contacto e a interação que estabelece. E, por exemplo, neste modelo que nós aqui definimos, o nosso modelo de intervenção com vocês é um modelo muito de moderação. O professor não vai para dentro, digamos assim, do fórum, ou nós, formadores, não vamos dar lições, nós não vamos transmitir conteúdos para esses fóruns. Nós vamos moderar, vamos alimentar um pouco a própria discussão no sentido de orientá-la ou reorientá-la, falar sobre a questão da dimensão dos posts para ver se é melhor fazer posts mais curtos, mais longos, como é que funciona a interação no ambiente deste, para perceber efetivamente que depois a comunicação assíncrona pode ter um valor tão grande como a comunicação síncrona. Estamos a falar de realidades diferentes e é nesse sentido, eu acho que é esse aspecto que também convém sublinhar. Não vamos dizer e colocar a tónica no que é melhor e no que é pior, mas acho que é mais importante colocarmos a tónica no que é diferente e perceber, por exemplo, que a comunicação oral, como estamos aqui a fazer, é de facto uma forma de comunicarmos. A comunicação escrita é outro tipo de comunicação muito importante e que nós queremos que os nossos estudantes desenvolvam, e esta pode ser uma oportunidade também com este tipo de trabalho e com este tipo de atividades que se possam desenvolver, de desenvolver outras competências que podiam estar a ser, digamos assim, colocadas em segundo plano e que claramente aqui podemos conseguir esse mesmo equilíbrio. Muito bem, António. Entretanto, eu fui aqui tentando encontrar algumas áreas que estão a ser mais abordadas neste diálogo muito interessante e muito rico que está a acontecer neste canal de YouTube, que já ultrapassou as 1000 pessoas a participarem, o que é notável. Portanto, temos praticamente metade dos formandos
a assistirem e a participarem na sessão, queria trazer aqui algumas notas. Uma primeira relativamente à questão dos equipamentos. Isso tem sido aqui abordado nesta janela de diálogo. A questão dos equipamentos foi desde muito cedo uma preocupação do Ministério da Educação, preocupação essa que tem estado a pouco e pouco a ser resolvida no âmbito de um conjunto de parcerias que o próprio Ministério tem vindo a estabelecer. Quer com a sociedade civil, temos neste momento já em fase de arranque um programa que chamamos RITEC, que é um programa que nasce precisamente da sociedade civil e que aposta na doação de equipamentos, quer novos, quer equipamentos que já são usados, mas que vão ser adaptados para ser distribuídos. Nas autarquias, que têm estado a fazer um esforço, todos os dias surgem notícias de autarquias que estão a adquirir equipamentos para fazer chegar às escolas e, portanto, paralelamente a este movimento da própria sociedade civil, depois em conjugação com as autarquias, as próprias escolas, algumas que tinham equipamentos e que foram disponibilizando aos seus alunos que não os tinham, a par de um levantamento feito centralmente pelo Ministério da Educação, que pediu aos senhores diretores para identificarem precisamente os casos, as situações mais críticas de famílias que estavam sem conectividade e sem equipamento. Também percebemos desde cedo que era muito difícil, num tempo que era muito limitado, conseguir rapidamente todos esses equipamentos para suprir essas dificuldades, até porque por questões de mercado não há neste momento equipamento em quantidade disponível para poder ser adquirido. E por isso também, desde logo muito cedo, começámos com este projeto em parceria com a RTP, particularmente entre o primeiro e o 9º ano de escolaridade, para também termos aqui medidas complementares que permitam que famílias onde não há equipamento e onde não há conectividade possam continuar a acompanhar as aulas. Portanto, essa é uma questão que continua a ser alvo da preocupação, mas também alvo de iniciativas, de projetos e de procurarmos solução para esses casos. Outra área de questões que aqui tem vindo a ser colocada tem a ver com questões mais do foro didático-pedagógico, vou-lhe chamar assim, ou seja, como é que trabalhamos com os alunos à distância, como é que lhes damos feedback, como é que fazemos a avaliação, se isso é possível ou não é possível. Todos nós que aqui estamos e que somos professores temos plena consciência que há muitas formas, muitas metodologias, muitos instrumentos que podemos utilizar no processo de avaliação das aprendizagens dos nossos alunos. E nestes últimos tempos temos vindo, ainda antes desta crise, temos vindo a trabalhar a questão da avaliação nesta perspectiva de a tornar cada vez mais uma avaliação formativa, uma avaliação que sirva para melhorar as aprendizagens e não como um processo final naquela fase em que já não é possível voltar atrás e permitir que o aluno recupere algumas das aprendizagens que por algum motivo, alguma circunstância não conseguiu fazer. E eu diria que quando passamos para a utilização, nomeadamente e agora falando na questão das plataformas, que é um tema que é uma área que nós vamos abordar, quer no tema 2, quer depois mais particularmente o tema da avaliação através das plataformas, a avaliação das aprendizagens dos nossos alunos. Como eu vos referi, temos este primeiro tema, o tema 1, mais enquadrador de um plano de educação à distância, depois um tema 2 mais centrado nas plataformas e um tema 3 mais a olhar para a maneira como se ensina e se aprende quando estamos à distância e, naturalmente, que se tratamos do processo de ensino e aprendizagem, temos que também falar das questões de avaliação. E, por isso, há aqui todo um conjunto de ferramentas, de instrumentos diversificados que estão ao nosso dispor e que nós temos que utilizar com o devido enquadramento, com uma lógica que dê sentido ao instrumento que num determinado momento decidimos que é o mais importante e conjugar isso com algumas questões que também vi aparecerem nesta janela de diálogo e que têm a ver com a possibilidade de que estas plataformas e esta maneira de trabalhar à distância com os nossos alunos nos permite, que é a diferenciação de estratégias. Não queiramos de todo repetir o modelo presencial, o modelo expositivo para as plataformas, ou seja, aulas síncronas em que só o professor é que tem voz e os alunos numa atitude passiva, é algo que
que sabemos bem não é aquilo que se espera do ponto de vista de metodologias mais ativas que, de alguma forma, criem autonomia e que responsabilizem o aluno pelas aprendizagens que tem que fazer. Mesmo naquilo que é o estudo em casa, através da RTP, tem sido essa a preocupação, que as escolas não se detenham apenas pelas aulas que estão a ser passadas no canal RTP Memória, mas que depois se organizem para utilizar aquelas aulas como recursos, mas que as complementem com abordagens mais específicas a cada um dos seus alunos, para que, de alguma forma, também possam dar o feedback, compreender se as aulas estão a ser úteis, se elas estão a ser capazes de fazer prosseguir, de alguma forma, o processo de ensino e de aprendizagem que tem que ser realizado. E, portanto, estas foram assim as duas áreas que eu fui vendo aqui neste diálogo que estavam a surgir maioritariamente, mas na realidade há aqui muitas questões que têm que, acima de tudo, ser trazidas para dentro da formação e ser respondidas, trabalhadas, refletidas, discutidas na formação. Portanto, eu acho que depois desta sessão síncrona, muitas destas questões que aqui estão nesta sala de diálogo, eu sugeria fortemente que elas fossem trazidas para o fórum de reflexão e que se estabelecesse este diálogo, que no fundo é aquilo que aqui está a acontecer. Eu estou a tentar responder a algumas das questões, mas vejo que outros colegas estão a dar aqui o seu testemunho relativamente à forma como estão a desenvolver trabalho nas suas escolas, nos seus agrupamentos e a trabalhar diariamente com os seus alunos e também com as suas famílias. Deixar aqui uma nota, que foi uma nota que desde muito cedo, aliás, quando começámos a desenhar o roteiro que disponibilizámos às escolas, essa foi a nossa preocupação, é que dentro das escolas haja uma organização particularmente a nível dos conselhos de turma, quando falamos do 5º ao 12º ano, uma organização em que se faça uma gestão do trabalho que é pensado, organizado e naquilo que depois chega às casas dos alunos, às famílias dos alunos. Não nos podemos esquecer disto. Um aluno de 10, 11, 12 anos que tem 7, 8, 9, 10 disciplinas, se interage com cada um dos professores, sem que esses professores entre si se tenham organizado, é extremamente complicado depois para as famílias conseguirem fazer o acompanhamento do trabalho desses alunos, e nós vamos ouvindo também nas redes sociais algumas famílias um bocadinho desesperadas, sem conseguirem fazer esse acompanhamento, particularmente nas crianças mais pequenas, ainda com pouca autonomia. E já estamos a caminho, se calhar não sei se ainda vou ter oportunidade para mais alguma intervenção, queria sublinhar uma nota muito importante, a questão da segurança na utilização das plataformas. Nós disponibilizamos e temos no site de apoio às escolas informação detalhada sobre regras de segurança que têm que ser cumpridas. O que surgiu a semana passada relativamente a sessões síncronas que foram invadidas por pessoas exteriores, por jovens exteriores às turmas, decorre, em alguns casos, de situações que podem ser corrigidas para evitar perturbações a esse nível. Portanto, eu alertava para que visitassem o site de apoio às escolas, para que procurassem estes documentos que temos vindo a disponibilizar, um documento particular sobre as questões de segurança na utilização das diferentes plataformas, e sabemos que há diferentes plataformas que estão a ser neste momento utilizadas e diferentes instrumentos de comunicação, e alertar-vos ainda também para um roteiro muito específico que desenhamos para as equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva, nesta fase em que é muito importante estarmos atentos a todos e a cada um dos nossos alunos. Temos alunos que, por via de terem medidas não só as universais, mas se pensarmos nas seletivas e nas adicionais, temos que ter um olhar muito especial para com essas crianças e esses jovens, porque este é o nosso objetivo. Não é fácil, é um desafio altamente complexo o conseguirmos atender a todos e a cada um dos nossos alunos, mas é essa a nossa profissão. Somos professores, abraçámos-la, neste momento estamos confrontados com esta grande mudança, todos nós temos, se calhar, percursos de 5, 10, 15, 20, no meu caso 30 anos de profissão docente,
e de repente passar do modelo presencial para um modelo em que não estamos cara a cara com os nossos alunos, em que não podemos ver no olhar deles se há tristeza, se há alegria, se há um olhar de compreensão, se há um olhar de inquietação. Isso é muito difícil, portanto os momentos síncronos doseados devem estar nos nossos horários, mas acima de tudo canais de comunicação que permitam ir também criando autonomia nos nossos alunos e esta perspectiva de uma lógica avaliativa que vá dando feedback àquilo que são as aprendizagens que os nossos alunos vão realizando. António, passo-te a bola, não sei se ainda vou ter a oportunidade de voltar a falar, mais que não seja para me despedir, estamos a chegar quase ao final da sessão, continuamos com muitos formandos ligados, estamos com mais de 1000 formandos ligados. Passo-lhe a palavra para mais alguma questão que tenha encontrado, que tenha identificado e que possa... Sim, há aqui várias questões que se ligam, não é? Portanto, a doutora Maria João Horta falou aqui numa série de questões muito importantes que também foram já, vocês vão colocando aqui no fórum, e eu estava a ver aqui uma que me parece muito pertinente, da questão, por exemplo, das dinâmicas que se podem criar e como envolver os alunos em dinâmicas mais de trabalho colaborativo. E eu acho que isto é extremamente importante, perceber que efetivamente mesmo nós neste momento temos, digamos assim, ambientes digitais, temos plataformas que nos permitem pensar e equacionar que tipo de pedagogia que nós estamos a desenvolver para efetivamente darmos uma resposta diferenciada a esse nível. E, portanto, obviamente, se nós pensarmos outra vez nesta questão da telescola, a telescola dá uma resposta para uma determinada pedagogia, eventualmente mais expositiva, mais explicativa. E as plataformas, ou como elas são entendidas, e quando nós estamos a falar de plataformas, estamos a falar sobretudo de sistemas que foram criados na sua gênese como sistemas para gerir a aprendizagem. E, portanto, por isso eles até na sigla inglesa são os LMS, ou os Learning Management Systems, que têm na sua origem, na sua concepção, claramente aqui uma finalidade relacionada com o processo de aprendizagem. E durante muito tempo houve também uma confusão entre a sua utilização, utilizando-a muitas vezes como repositórios digitais e como bibliotecas digitais. E a questão é que eventualmente elas podem ser utilizadas como, de facto, como um repositório para conteúdos, onde os professores podem deixar os conteúdos e eventualmente depois os estudantes ou os alunos terem acesso a esses trabalhos, mas a potencialidade, e acho que esse é um dos aspectos que também vamos abordar na própria formação, é que a potencialidade que têm estas ferramentas depois tem essencialmente a ver com a nossa visão que nós temos sobre a dimensão da pedagógica que nós queremos desenvolver. E obviamente se nós estamos a pensar muito num trabalho colaborativo, podemos claramente pensar como é que desenvolve atividades que possam ser desenvolvidas em grupo, que com autonomia, formando grupos depois que os próprios estudantes podem não estar com a presença do professor, mas terem outros grupos mais pequenos onde possam desenvolver essas atividades, e esse é que vai ser o grande exercício que tem que ser feito nas escolas em função das determinadas realidades, de perceber qual é a carga assíncrona, digamos assim, que se pode dar depois às atividades e qual é a carga síncrona em função daquilo que é o modelo e a estratégia pedagógica a implementar, porque depois se continuamos a fazer exatamente a mesma lógica da transferência daquilo que nós fazíamos da educação presencial, estamos a utilizar apenas a própria tecnologia para reproduzir aquilo que eventualmente já fazíamos. E contra isso nada. Se nós já o fazíamos bem e se nós conseguirmos utilizar a tecnologia para continuar a fazer bem, acho ótimo. A questão é que aqui, de facto, nós podemos pensar através dessa mesma tecnologia como é que nós podemos ir mais além. E eu acho que este é um momento claramente de muita importância, porque se efetivamente há um discurso ou que possa eventualmente nós estarmos sempre a falar desta inclusão, e havia aqui uma pergunta, se a educação à distância, por exemplo, pode gerar mais exclusão social, eu tenho uma visão contrária. Eu acho que claramente a própria educação à distância, quando nós estamos num contexto dito regular ou normal, ela tem a capacidade de dar respostas diferenciadas aos alunos em função daquilo que possam ser a criação de ambientes personalizados de aprendizagem. Eu acho que vamos cada vez mais nesse caminho da diferenciação, num caminho que eventualmente nos dá mais trabalho porque deixa de haver uma receita universal. Portanto, se vocês têm a ambição de ter uma receita universal no final deste curso, não me parece que ela vá surgir. Nós esperamos sinceramente que haja de facto caminhos que se abrem
que se perspectivem soluções diferentes em função das realidades, dos contextos, dos agrupamentos das realidades, e perceber que, eventualmente, em determinadas situações, se de facto há um ADN mais digital numa escola, com certeza poderá haver, digamos assim, uma aposta maior numa componente digital, e que, se noutros casos isso não existir, que não necessariamente tem que existir. Mas aqui o que importa, sobretudo, e eu coloco a tónica nisso, e agora vai com certeza nos discursos, neste período, colocar-se muita tónica no digital e na tecnologia. Eu acho que nós devemos continuar a colocar a tónica nos professores e naquilo que é o seu trabalho pedagógico e naquilo que os professores vão conseguir fazer com o digital, mas os professores é que vão trabalhar com o digital, não é a tecnologia. E eu tenho visto também muitos professores um pouco assustados, até porque eventualmente não sabem carregar num botão, ou que eventualmente não sabem trabalhar com uma determinada tecnologia, mas nós estamos num contexto claramente de mudança, de transição, e eu tenho também a certeza que daqui a 2, 3, 4, 5 semanas nós estamos muito mais ágeis em trabalhar com a própria tecnologia, porque nós próprios professores estamos a passar por um processo de aprendizagem, de trabalhar tecnicamente com essas mesmas tecnologias. Mas o nosso grande trunfo, que eu acho que isso é também fundamental, o nosso grande trunfo é sermos professores, como dizia a professora Maria João, com 10 anos de serviço, com 15, com 20, com 30, e essa experiência pedagógica é que é fundamental para eu pensar como é que eu vou continuar a desenvolver dinâmicas de grupo ou dinâmicas de trabalho colaborativo com estas ferramentas, que muitas delas são, por exemplo, plataformas que se autodenominam, ou que pelo menos os seus desenvolvedores as denominaram de plataformas de aprendizagem colaborativa, porque é isso mesmo. Mas há uma coisa que fica também muito clara, é que se não houver este trabalho, desta dinâmica criada pelo professor, não vai existir presença social, portanto, os nossos alunos não vão comunicar uns com os outros, os professores eventualmente não conseguem, porque somos nós. Há uma coisa aqui fundamental, e eu retive sempre essas palavras, de que claramente a energia e o power, há bocado estávamos aqui eu e a professora Maria João Horta a falar, António, coloca o PowerPoint, e esta ideia do PowerPoint é muito interessante, porque claramente quem mete o power são os professores, o point é a tecnologia. E, portanto, nós é que damos o power e que damos a energia para perceber e para construir estes modelos. E, claramente, a educação à distância, o ensino à distância, claramente aqui pode dar uma resposta, e está a dar, e eu acho que nesse sentido é muito inclusiva, porque imaginem o que é que seria este cenário se ele acontecesse há 25 anos ou 30 anos atrás, em que nós não tínhamos este power do professor que consegue trabalhar com o digital. E isso, se nós tivermos esta visão positiva, pode ser de facto uma lição muito importante. António, estamos a chegar ao final da nossa sessão. Eu tenho ainda aqui 2 ou 3 notas que fui retirando deste diálogo. Uma delas, volto à questão do doseamento entre sessões síncronas e assíncronas com os nossos alunos. Dizer-vos que não há aqui uma receita, dizer-vos que desde o início apelamos às escolas para manterem as rotinas dos seus alunos, ou seja, para estabilizarem o horário de trabalho com os seus alunos, e que os momentos síncronos devem ser momentos especiais desenhados para que haja interação. Há pouco um colega dizia que para aulas de matemática era fundamental a existência de momentos síncronos. Eu recordo que nós temos cada vez mais recursos disponíveis, e estou a pensar particularmente, por exemplo, nos recursos da Khan Academy, com pequenos vídeos de 10, 15 minutos, com exercícios, com enfim, resoluções de exercício. A minha área não é a matemática, mas eu já observei professores a fazerem a utilização desses recursos, e que muitas vezes evitam o esgotarmos os momentos síncronos com a exposição do professor diante dos seus alunos, e disponibilizando previamente esses recursos, que naturalmente têm que ser recursos de qualidade e, portanto, têm que ser previamente vistos pelos professores. Se disponibilizarmos, um bocadinho como esta lógica da RTP, estas aulas funcionam quase como um disponibilizar de recursos aos alunos, e depois termos os momentos síncronos, em função também da tecnologia disponível nas casas, nas famílias dos nossos alunos, para a questão da resolução das dúvidas, para um ensino mais diferenciado, não ter a turma toda de uma vez, ter grupos mais pequenos e fazer trabalho diferenciado com eles. E agora, o desenho destes momentos síncronos
síncronos e assíncronos, deve ter uma certa rotina. Se pensarmos em crianças novamente de 7, 8, 9, 10 anos, aquilo que se passa ao longo da semana, aquilo que depois se repete na semana a seguir, deve ter uma rotina associada. E por isso, se repararem no horário da RTP, tentámos pôr sempre à mesma hora as aulas do primeiro e do segundo ano e depois as do segundo e do terceiro, com uma determinada lógica para que a criança saiba se está no primeiro ou no segundo ano, então deve estar na televisão pronto a começar a trabalhar às 9 horas e depois tem aquele bloco de atividades. Relativamente à disponibilização dessa grelha de programação, realmente nesta primeira semana de aulas, e porque tudo isto foi montado em muito pouco tempo, não conseguimos disponibilizar, senão na sexta-feira passada, a grelha para a programação desta semana em que estamos a fazer um esforço enorme para amanhã, o mais tardar, termos já a grelha disponível para aquilo que vão ser os blocos pedagógicos, que seguem sempre o mesmo horário, mas eu compreendo que tenham esse desejo e essa vontade de conhecer previamente os temas que vão ser abordados, e nós vamos tentar acelerar aqui um pouco o processo de maneira a podermos disponibilizar tão cedo quanto possível a planificação, e amanhã a planificação da próxima semana irá ser disponibilizada. Colocaram-me aqui várias questões relativamente a alguns dos documentos de que eu falei há pouco, alguns dos roteiros, eles estão todos disponíveis no site de apoio às escolas.dge.mec.pt. Poderemos depois também dar alguma informação dentro da própria formação e termino e deixo as últimas palavras de despedida para o professor António Moreira. Eu aproveito já para me despedir, dizendo que esta oportunidade de formação, numa formação que reflete exatamente as necessidades daquilo que se está a passar no terreno, é para nós um desafio enorme, é uma oportunidade enorme de estarmos a trabalhar com tantas pessoas do país inteiro e podermos também, em conjunto, ir partilhando as experiências. Eu vi aqui serem partilhadas imensas experiências de várias escolas. É esse também o nosso grande objetivo, que este momento formativo, estas 3 semanas, um bocadinho mais agora do que 3 semanas de formação, seja também aqui uma oportunidade para partilharmos experiências, para em diálogo melhorarmos o trabalho que diariamente estamos a fazer. Dizer-vos que a maneira como desenhamos esta formação, porque tem muitos formandos, não nos permite enviar notificações, ou pelo menos é um processo complexo o envio de notificações, porque temos sempre o problema dos e-mails que ficam retidos. Dizer-vos que é importante que consultem o espaço de notícias, que consultem o espaço de dúvidas e, acima de tudo, que se apropriem no espaço de reflexões daquilo que são partilhas notáveis, partilhas muito ricas que têm vindo a ser feitas e que eu sei que nos próximos dias, a partir desta sessão síncrona, iremos, de certeza, enriquecer ainda mais. Na próxima semana, de hoje a 8 dias à mesma hora, voltaremos a ter um momento síncrono e por isso aproveito para me despedir. Foi também para nós um privilégio ter podido contar nesta sessão e na sua abertura com as palavras sempre inspiradoras do Sr. Secretário de Estado Adjunto de Educação. Foi um prazer ter o professor João Costa e também o professor Domingos Queia a abrirem esta sessão. Desafio-vos a voltarem ao espaço formativo, a participarem tanto quanto possível, contem connosco, porque o país inteiro conta convosco, porque a educação não pode parar, a educação tem que ser para todos e tem que ser de qualidade para todos. Foi um prazer estar convosco, muito obrigada e até breve. Bom, também as últimas palavras, portanto só aqui um apelo também. Eu acho que, fazendo o balanço daquilo que tivemos agora aqui a discutir, eu acho que ficou um pouco uma obra tipo Miguel Ângelo, um inacabado, mas isso é que é interessante nós percebermos também que estas dinâmicas podem de facto agora ser alimentadas para outros espaços, e esse é o desafio que eu vos faço desde já, por exemplo, por aqueles que não tiveram a oportunidade de ver as suas questões respondidas, que nós possamos continuar a discussão, que é isso que se pode fazer eventualmente com os nossos alunos, que é após uma discussão síncrona sobre determinada temática, depois continuar essa mesma discussão, debatendo outras questões que queriam ver tratadas e, portanto, que nós ampliamos o nosso espaço de debate síncrono para esse espaço assíncrono. E dizer-vos também que isto é outra forma, e é aquilo que acontece quando nós trabalhamos com este tipo de tecnologias e plataformas, que esta sessão foi gravada, portanto ela vai ficar disponível no canal, portanto vocês têm disponível esta
esta sessão que foi neste momento em tempo real, mas que é importante também para aqueles que não participaram. Portanto, estas são duas lógicas, de facto, de nós termos aqui a capacidade de estarmos no momento, mas se não conseguirmos estar no momento por outra razão, termos a possibilidade de ver e de rever aquilo que fica gravado e eventualmente partilharmos, por exemplo, pode ser, e é isso que eventualmente nós faremos também, é colocar o código embebido depois do vídeo dentro da plataforma, dentro do nosso espaço, para eventualmente ser um mote para outro tipo de discussões. Portanto, como vocês veem, apenas daquilo que é um momento síncrono de uma sessão numa rede social como o YouTube, nós conseguimos fazer disto um recurso pedagógico, e a professora Maria João estava a falar exatamente isso, vocês de cada aula síncrona que tiverem, daquilo que possa ser a utilização do Zoom, Colibri ou outra ferramenta qualquer, terem a possibilidade de fazer essa mesma gravação, e aqueles alunos que não perceberam um pouco o que se esteve a discutir, ter a possibilidade de rever isso se vocês depois alojarem ou eventualmente colocarem o código embebido na própria plataforma. Portanto, há imensas soluções. Eu sublinho outra vez a ideia da personalização, das possibilidades e dos diferentes caminhos que isso pode dar. Só finalizar mesmo, há aqui esta questão que vocês perguntam, mas isso é uma incerteza para todos, não é? Nós não sabemos exatamente, aí a doutora Maria João, tendo outro tipo de responsabilidades que eu não tenho, poder-vos dar essa resposta, de nós não sabermos exatamente quanto tempo é que isto vai demorar a voltarmos à normalidade, mas fica já também a própria promessa da Universidade Aberta e da colaboração com a Direção-Geral de Educação, nós pensarmos noutros formatos de formação, como vocês estavam aqui a dizer, da tal massificação, e de eventualmente abrirmos outros formatos de 3 semanas, de uma formação ainda mais curta, mas tentando efetivamente que a formação, e isto que nós estamos aqui a experimentar, consiga chegar a todos os professores. Portanto, não sei se a doutora Maria João quer dizer alguma coisa a esse respeito mesmo para fechar, mas a nossa ideia, de facto, é, em função do momento, também percebermos o que é que nós conseguimos dar, até em termos das próprias plataformas que nós temos disponíveis. Vocês souberam que tivemos problemas técnicos, esta plataforma é nova, portanto tudo o que é novo e esta emergência fez com que claramente tivéssemos aqui problemas técnicos para resolver esta situação, que foi uma questão de imediato, e por isso, mais uma vez, eu também queria terminar pedindo-vos muita paciência e desculpa por estes transtornos e incómodos, e dizendo-vos também, e esse é um aspecto que eu há pouco me esqueci, por exemplo, a questão do fórum pode terminar, mas nós não vamos fechar a sala, portanto, a sala fica aberta, nós não vamos trancar o fórum 1, portanto, quem quiser e depois fazer leituras e quem consultar aquilo que foi a discussão que lá está, nós não vamos colocar invisível, todos os fóruns ficam abertos sempre até ao final da formação para as pessoas irem poder ver as dinâmicas das discussões e aquilo que se lá discutiu. Muito bem, António. A mim resta-me despedir todos, dizer que sim, que estamos a preparar uma segunda edição desta formação, provavelmente com alguns ajustes, alguns acertos, e espero que, acima de tudo, esta formação seja útil, porque é esse também o nosso trabalho, o trabalho não só meu e do António, mas, acima de tudo, um grupo extraordinário de formadores, quer da Universidade Aberta, quer da Direção-Geral de Educação, que diariamente acompanham aquilo que se vai passando e vão tentando esclarecer, vão tentando também motivar-vos a participarem, a serem ativos neste primeiro fórum reflexivo e, acima de tudo, nesta lógica de que é da interação que nasce o conhecimento. Se não interagirmos com os outros, dificilmente conseguiremos melhorar as nossas práticas. Nós acreditamos muito na colaboração, na partilha de práticas, e é essa a mensagem final. Agradecer-vos muito a vossa presença, desejar-vos muita saúde, muitas felicidades. Sei que para todos está a ser pedido um acréscimo enorme de trabalho, mas sabemos todos que temos professores muito dedicados, com muita vontade de continuar a trabalhar e a garantir que os seus alunos fazem as melhores aprendizagens. Portanto, deixo aqui, permitam-me, um grande abraço e um muito obrigada para todos. Muito obrigada e uma boa tarde.